Você se lembra do som da notificação quando alguém te chamava no MSN? Provavelmente, se você foi um adolescente no começo dos anos 2000, você deve se lembrar. Nessa época, ainda não existia Facebook, WhatsApp ou Instagram, e quem dominava as telas dos computadores de todo mundo era o MSN. Ele era muito mais do que uma simples plataforma de bate-papo. O MSN foi o responsável por moldar a adolescência de toda uma geração. No entanto, do dia para a noite, todos pararam de usar a plataforma, e ela se tornou apenas uma relíquia do passado. Mas como que o MSN, que era tão amado, desapareceu completamente? A realidade é que o MSN fez parte de uma guerra de gigantes que, sem saber, estava lançando as bases das redes sociais. Logo, muitos se perguntam, será que foi a Microsoft a responsável por fazer o MSN cair no esquecimento? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. No final da década de 90, muitos jovens estavam conhecendo a internet e descobriram que era possível se comunicar com pessoas de diversos lugares. Nesse período, muitas salas de bate-papo se popularizaram, como as salas do UOL. Contudo, um pouco antes dessa popularização, mais precisamente no ano de 1995, a Microsoft lançou uma central chamada Microsoft Network, ou, abreviadamente, MSN. A central era completa e tinha diversas funções, como acesso a notícias, jogos online, dentre outras. No entanto, a Microsoft percebeu que o serviço não estava sendo tão popular como eles imaginavam, e no ano de 1997 transformou a Microsoft Network em um grande portal de conteúdo, com o objetivo de competir com o Yahoo. Porém, mais uma vez não foi algo que despertou tanto interesse no público, e em 1998 o serviço foi descontinuado. Foi então que a Microsoft, percebendo a crescente das plataformas de mensagens instantâneas, decidiu que também iria entrar nesse mercado. Nessa época, haviam 3 gigantes no mercado de programas de mensagens, e eram eles: ICQ, Yahoo e AOL Instant Messenger, mais conhecido como IM. Logo, a Microsoft lançou no dia 22 de julho de 1999 o MSN Messenger, para que usuários pudessem trocar mensagens em tempo real. Entretanto, a plataforma demorou um pouco mais de um ano para cair no gosto do público. A primeira versão era bem básica e só foi lançada nos Estados Unidos, mas logo depois foi liberada para todos os países. Porém, apesar de ter conseguido lançar sua plataforma, a Microsoft encontrou desafios significativos. O primeiro deles é que milhões de usuários já utilizavam as plataformas dos concorrentes. Já o segundo problema é que os programas não eram compatíveis. Logo, a Microsoft teve que encontrar uma maneira de atrair as pessoas para a sua plataforma e também oferecer uma maneira de se conectar com suas concorrentes. A Microsoft sabia que não seria uma tarefa fácil, mas percebeu que tinha uma vantagem em relação às outras plataformas: o Hotmail, pois o MSN Messenger se conectava diretamente com o serviço de e-mail e assim permitia que milhões de pessoas conseguissem acessar a plataforma de mensagens. Mas a equipe da Microsoft não parou por aí. Eles tiveram uma ideia um pouco controversa. Eles descobriram que era possível acessar a rede da plataforma IM através do MSN sem baixar o programa da IM. Ou seja, por meio de uma falha no código do programa rival, as pessoas conseguiam acessar os contatos das duas plataformas utilizando o MSN. No entanto, a concorrente descobriu o que a Microsoft estava fazendo e conseguiu bloquear para que o MSN não tivesse acesso à sua plataforma. A Microsoft ainda tentou burlar mais uma vez, pois ela queria ter acesso aos 40 milhões de usuários de sua concorrente, mas não deu certo. Nessa época surgiram farpas entre as duas empresas. A IM chamou a Microsoft de trapaceira por ter conseguido hackear sua plataforma. Por outro lado, a Microsoft disse que a atitude da rival de ter bloqueado o MSN não era um jogo limpo. Apesar do começo do MSN ter sido bastante turbulento, a plataforma se tornou revolucionária, tanto que em 2001 ela já havia se tornado bastante popular em todo o mundo. Em 2002, já tinha alcançado cerca de 75 milhões de usuários. Assim como o MSN foi pioneiro em sua área, hoje em dia é uma empresa revolucionando o mercado de saúde capilar, a Manual, patrocinadora do vídeo de hoje. Para quem não conhece a Manual, é líder no tratamento da calvície no Brasil. A calvície atinge metade dos homens com até 50 anos, e em média 30% deles sofrem com queda capilar antes dos 30 anos. Mas calma, que a Manual pode te ajudar a cuidar do seu cabelo sem nem precisar sair de casa.
casa. Todos os tratamentos da Manual são prescritos por médicos especialistas, de acordo com cada caso e análise do seu histórico de saúde, e funcionam tanto para casos iniciais quanto para os casos mais avançados. Para você cuidar do seu cabelo, basta entrar no site da Manual e responder algumas perguntas sobre sua saúde para que um médico analise e prescreva um tratamento personalizado. Com a prescrição em mãos, é só fazer o seu pedido, que será entregue com frete grátis. Além disso, durante todo o tratamento você terá um acompanhamento clínico com especialistas, sem custo adicional e de forma ilimitada. Para você começar o seu tratamento o quanto antes, aproveite o cupom exclusivo Conhecimento, que te dá direito a 40% de desconto no primeiro pedido e frete grátis. Lembrando que a entrega da Manual é feita de forma discreta, em caixa sem identificação da marca, para ninguém saber do que se trata. Não perca tempo, pois a promoção é por tempo limitado. Nos primeiros anos após o lançamento do MSN, a plataforma ainda era muito básica, possuindo apenas a função de mensagem de texto e uma lista de contatos. No entanto, depois de algumas atualizações e melhorias dentro do programa, o MSN decolou. Outro fator que ajudou na popularização da plataforma foi o fato dela ter sido incluída no Windows XP no ano de 2001. Além de mudanças estéticas, o novo sistema operacional trouxe diferentes funções para o MSN. No ano de 2005 foram implementados os Winks, que eram figuras animadas, parecidos com os GIFs de hoje, que emitem sons e preenchiam toda a tela do computador. Entre os Winks mais populares tinham os que simulavam sons de risada, beijo, dança e até uma bexiga d'água estourando na tela do computador. Fora isso, ao longo das versões do MSN, mais atualizações foram surgindo, como transferência de arquivos, personalização do nome, escrever algo no subnick, colocar no status disponível, ausente, ocupado ou invisível, jogar online, campo minado ou Uno, botão que chamava atenção quando alguém demorava para responder, que fazia com que a tela tremesse e emitia um som alto. E até era possível ver a música que o usuário estava ouvindo, já que o MSN tinha integração com o Windows Media Player. Além disso, o MSN tinha diversos emoticons e ainda dava a opção de criar emoticons personalizados com base nas imagens salvas no computador do usuário. Ou seja, qualquer pessoa dentro do MSN podia criar um emoticon para qualquer palavra, quase como se fosse uma figurinha do WhatsApp. E aí, toda vez que você escrevia a palavra, o emoticon personalizado aparecia. Nessa época era muito comum conversas cheias de emoticons piscando, brilhando e letras coloridas. Pouco tempo depois, a Microsoft também incluiu as conversas por webcam no MSN, que logo se tornaram um sucesso, com mais de 2 milhões de sessões por dia. Outra atualização foi o envio de mensagem de voz de até 15 segundos. Logo, com todas essas atualizações e funções, o MSN foi tornando a plataforma número 1 de serviço de mensagens instantâneas em todo o mundo. O sucesso foi tanto que, em 13 de dezembro de 2003, a Microsoft anunciou que havia alcançado a impressionante marca de 110 milhões de usuários por mês no MSN. O MSN Messenger foi, sem dúvidas, um dos responsáveis por moldar a forma como as pessoas se comunicam na internet e a inspiração de diversos aplicativos de mensagens e redes sociais. Mesmo com milhões de usuários ativos na plataforma e recursos inovadores, o MSN precisou lidar com alguns desafios. No ano de 2002, muitos usuários da plataforma tiveram suas conexões interrompidas e toda a lista de contatos acabou desaparecendo. Sem motivo nenhum, usuários de diversos países, principalmente no Chile, Singapura, Estados Unidos e Coreia do Sul, tiveram sua lista de amigos excluída de suas contas. Na época, foi estimado que 1/3 de todos os usuários do MSN tiveram algum tipo de problema. Além disso, o Microsoft Passport, que armazena as credenciais de acesso dos usuários, começou a apresentar diversas falhas, fazendo com que usuários não conseguissem fazer login nem no Hotmail nem no MSN. A Microsoft não sabia onde estava o erro e tentou de todas as formas resolver os problemas dos usuários. Mas essas falhas surgiram na pior hora possível, já que nessa época o MSN estava no auge e vivendo uma verdadeira guerra com as plataformas de mensagens concorrentes. Foi nesse mesmo período que as salas de bate-papo virtuais começaram a ganhar força. Logo, a Microsoft, juntamente com outras empresas, também criou sua própria sala de bate-papo, onde usuários que não se conheciam podiam conversar entre si.
Nas salas era possível adicionar idade, gênero e localização, o que deixava as pessoas expostas e correndo sérios riscos. E foi aqui que os novos problemas surgiram, uma vez que quanto mais pessoas se conectavam nas salas virtuais de bate-papo, mais pessoas mal intencionadas apareciam. Logo, as salas virtuais, que eram para serem divertidas, passaram a ficar cada vez mais perigosas. Por conta disso, no ano de 2003, a Microsoft optou por fechar todas as suas salas de bate-papo e incluiu novas medidas de segurança, principalmente em relação aos menores de idade. Entretanto, apesar de ter resolvido esse problema, pouco tempo depois a Microsoft teve que lidar com novos obstáculos. O MSN Messenger existiu de 99 até 2005, quando estava na versão 7.5. Porém, logo depois a Microsoft decidiu que precisava de uma nova identidade para o programa e trouxe a versão 8.0, eliminando o nome MSN e adotando um novo nome, Windows Live Messenger. Apesar da mudança, a maior parte das pessoas continuavam chamando de MSN. Além dessa alteração, a versão 8.0 contava com atualizações estéticas e novos recursos, incluindo mensagens offline, novas cores e até mesmo controle parental. Apesar de trazer melhorias, os usuários estavam se afastando do MSN em busca de novos serviços que tivessem alguns diferenciais. No começo, diversos usuários não curtiram as atualizações e muitos dizem que a mudança para o Windows Live Messenger foi quando a plataforma perdeu seu prestígio. Mesmo o programa continuando bom e com as funções que agradavam os usuários, haviam também muitos bugs e problemas de software que foram afastando o público. Fora isso, tiveram problemas de compatibilidade, especialmente com o Windows 2000 e versões anteriores. Quem usava o Windows XP teve a plataforma atualizada automaticamente para o Windows Live Messenger. Já no ano de 2006, a Microsoft anunciou que uniria forças com o Yahoo. Com essa aliança, ambos os serviços de mensagens iriam integrar os usuários, dando uma enorme vantagem sobre outra plataforma concorrente, a All Instant Messenger. Com a união, mais atualizações surgiram, e com cada nova versão, os usuários foram se acostumando com o Windows Live Messenger. Mesmo aqueles que criticavam por conta do programa travar algumas vezes, acabaram gostando. Porém, os usuários ainda achavam que não era a mesma coisa de antes, que o MSN havia se tornado mediano, e a Microsoft não sabia como resolver isso. No ano de 2009, o MSN já era um sucesso absoluto, com mais de 330 milhões de usuários ativos por mês. Diversos países do mundo inteiro tiveram um público forte que usava a plataforma, principalmente no Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, Espanha e Reino Unido. No entanto, a grande questão era se esse sucesso duraria por muito tempo, já que haviam muitos usuários insatisfeitos com o programa. Além disso, nesse mesmo ano, o WhatsApp havia sido lançado. O Android estava ganhando espaço e o Facebook já estava se tornando popular, fazendo com que os usuários do Orkut migrassem para a rede de Mark Zuckerberg. A Microsoft continuou trazendo mais atualizações, ferramentas e recursos para o MSN, como o programa do MSN Plus, que ajudava a personalizar a plataforma. Porém, ela acabou restringindo usuários de versões mais antigas do Windows, uma vez que o programa deixou de ser compatível. Entretanto, nesse período, outras redes sociais já estavam ganhando destaque e tinham muito mais funções do que o MSN, que basicamente era um serviço de troca de mensagens. Por conta disso, a Microsoft tentou adicionar novos recursos que fossem semelhantes aos do Facebook. No ano de 2010, foi adicionado um painel social, em que os usuários podiam postar fotos e todos os seus amigos podiam ver o que você estava fazendo. Porém, esse recurso não chamou nem um pouco a atenção dos usuários e praticamente quase ninguém usava. A ideia era tornar o MSN uma rede social parecida com o Facebook, mas eles acabaram passando longe disso e foram aos poucos estragando a plataforma. A Microsoft insistiu por um tempo nesse painel social, mas logo percebeu que de fato ninguém usava e que o MSN estava deixando de ser algo divertido. Por isso, cada vez mais a plataforma foi perdendo usuários, que em sua grande maioria foram migrando para outras redes sociais, que tinham funções diferentes e atraentes para o público. Assim que a Microsoft percebeu que estava perdendo a disputa, tentou criar novas funções para que o MSN se tornasse viciante novamente.
Durante o ano de 2010, a empresa acabou tendo várias atitudes que só prejudicaram ela mesma e a sua plataforma de mensagens. O fato era que tanto a Microsoft quanto o MSN não estavam conseguindo se encontrar e nem se tornar tão relevantes quanto haviam se tornado um dia. Para piorar a situação, as redes sociais estavam crescendo e se popularizando. Logo, os usuários perceberam que as outras redes sociais tinham tudo o que o MSN oferecia, só que melhor, além de novas funções que não eram encontradas na plataforma. Foi aqui que se deu o início do fim do MSN. A partir de 2010, os números do MSN começaram a cair. Cada vez mais, os usuários deixaram de usar a plataforma diariamente e cada vez menos novos usuários se cadastravam. Porém, isso não foi surpresa para ninguém, nem mesmo para a Microsoft, que sabia que tinha chances de isso acontecer, principalmente porque a empresa estava focada em uma outra plataforma. Nessa época, um programa de bate-papo por vídeo estava se tornando extremamente popular, o Skype. Logo, a Microsoft decidiu que iria investir nessa nova plataforma e foi deixando de lado o MSN. Foi então que no ano de 2011, a empresa comprou o Skype por $8,5 bilhões. E se você assistiu o vídeo que fizemos aqui no nosso canal sobre o Skype, você já sabe o que aconteceu com a plataforma após ser comprada pela Microsoft. A nova aquisição fez com que a empresa desistisse totalmente do MSN, já que o Skype tinha um bom número de usuários e praticamente não possuía reclamações, por ser um programa leve e sem bugs. Entretanto, a Microsoft conseguiu estragar tanto o MSN, que ela acabou futuramente eliminando de vez, quanto o Skype. No ano de 2012, o Windows Live Messenger teve sua última atualização. Já no dia 6 de novembro de 2012, a Microsoft anunciou que o MSN teria uma fusão com o Skype, ou seja, todos os usuários seriam transferidos para o Skype junto com sua lista de contatos. No ano seguinte, em 2013, a Microsoft informou que o MSN seria descontinuado, exceto para usuários da China. A lendária plataforma de mensagens encerrou suas atividades país por país, sendo o Brasil o último país em que o MSN deixou de existir no dia 30 de abril de 2013. O único país em que o MSN ainda funcionava era a China. Porém, no dia 31 de outubro de 2014, durante o Halloween, o MSN teve seu fim definitivo e oficial. Isso fez com que todos os usuários chineses migrassem também para o Skype, assim como tinha acontecido no restante do mundo, marcando o fim de uma era. A grande maioria dos usuários de todos os países ficaram bastante insatisfeitos com a mudança e não acharam justo que a fusão entre as duas plataformas fizesse com que o MSN deixasse de existir de vez. A realidade é que muitos até chegaram a migrar para o Skype e utilizar o programa, mas a maior parte das pessoas acabou deixando de usar a plataforma da Microsoft e foram em busca de novas redes sociais. A Microsoft se esforçou e a todo momento incentivou os usuários a usarem o Skype, reforçando que era possível trocar mensagens por lá e que as pessoas continuariam com o mesmo endereço de e-mail do Hotmail. Contudo, o público não achou o Skype tão interessante e divertido como era o MSN, e muitos acabaram abandonando de vez. Mesmo o MSN não tendo sido a primeira nem a última plataforma de mensagens instantâneas, ela foi a que mais se destacou em diversos países pelo mundo e tinha uma base fiel de usuários que usavam ativamente a plataforma todos os dias. Contudo, o MSN acabou sendo tirado de seu público de um dia para o outro. Naquela época, apesar do Skype contar com diversos recursos de voz e vídeo, além de mensagens de texto, os aplicativos para dispositivos móveis como o WhatsApp estavam ganhando cada vez mais espaço no mercado. Fora isso, o Facebook se tornou extremamente popular, por oferecer uma plataforma completa com diversas funções. A Microsoft tentou se adaptar nesse cenário e achou que o Skype seria mais competitivo entre as redes sociais do que o MSN. Mas não foi isso que aconteceu. O MSN teve um grande impacto em toda uma geração e continua vivo na memória de muitos. Mas o que aconteceu foi que o mundo já estava mudando para o mobile e o MSN acabou se tornando uma vítima das mudanças tecnológicas. Mas agora me diz, você usava também o MSN? Sente falta dessa plataforma? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir e se inscrever no canal para apoiar o nosso trabalho. Considere também se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos.
Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!